A Receita do Rio vinha de uma história de corrupção muito forte, que os jornais noticiaram com Silveirinha, propinodutos, coisas horrorosas que aconteceram, intervenção da PGE na secretaria. Sim. Eu não tinha dinheiro para dar aumento, eu não tenho como dar aumento, como dar bônus, como dar aquilo. Então, eu dou conhecimento. Aí tinha um grande problema, que era a contra-informação. Os sindicatos trabalhavam muito pesadamente, atacando o Levi de todas as mazelas que aconteceram com os servidores por anos e anos e anos de fazenda. Bem, amigos, hoje o nosso programa tem uma pegada diferente. Vai ser entre mim e o Léo, porque nós vamos apresentar o lançamento do livro do Léo, Recursos Humanos na Administração Pública. Então, Léo, eu tive o privilégio de ler o livro antecipadamente e preparei aqui algumas perguntas para fazer a você sobre essa experiência sua na administração pública, especialmente na Receita do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Fazenda. Como começa a história da sua relação com a administração pública do Estado do Rio de Janeiro? Tudo bem, gente? É um prazer muito grande estar aqui hoje, até porque é o quinto filho, né? E um filho muito esperado, que eu esperei praticamente... Esse projeto começou há 13 anos atrás. Uma pequena explicação antes. Como é que eu chego na Secretaria de Fazenda depois de 30 e poucos anos de atividade na administração privada, de multinacionais, de empresas nacionais de grande porte, de médio porte, um trabalho de consultoria pesado, forte com o Carlos Henrique, até que num belo momento, o Carlos Henrique é acometido por um câncer violentíssimo, fica entre a vida e a morte, e nesse auge eu recebo uma ligação da Ana Silva Corsumati, era diretora de Recursos Humanos da Light naquele momento, uma amiga minha de longos anos, que eu acompanho a carreira desde do Jornal do Brasil, ela no Jornal do Brasil e eu na Quiteré, e ela me liga e fala que o Joaquim Levy, que era o secretário de Fazenda do Rio, estava procurando um profissional de RH com senioridade bastante para estruturar uma área de recursos humanos estratégica na Secretaria de Fazenda. Que eu ia receber uma ligação, ela já tinha indicado meu nome, nem me perguntou, já tinha indicado meu nome, e que eu ia receber uma ligação de uma pessoa, amiga dela, que tinha trabalhado com ela na CSN, a Manon Guedes, que era a diretora de Administração e Finanças da Fazenda, para conversar comigo e para marcar uma entrevista com o Joaquim. Ela desligou o telefone, menos de 10 minutos depois, tocou, era a Manon já, e a gente marcou um encontro naquele mesmo dia, isso era de manhã, eu fui à tarde para a Fazenda, vim aqui para rodar alfândega, conversar com a Manon, conversamos umas 2 horas mais ou menos, trouxe um currículo meu para ela ver, ela ficou bastante empolgada e ficou de me ligar para marcar uma entrevista com o Joaquim. Eu cheguei em casa, no mesmo dia o telefone tocou, ela marcando para o dia seguinte uma entrevista com o Joaquim. Eu vim para a cidade e o Joaquim não estava. O Joaquim estava no palácio, mas todos os subsecretários dele estavam aguardando ele também, então me colocaram numa sala com os subsecretários, a gente ficou conversando. Depois de um certo tempo de conversa, umas 2 horas de conversa, chegou a notícia que o Joaquim ia se atrasar muito e pediram desculpa e que ele entraria em contato comigo para marcar um novo dia para a entrevista. Isso começou numa terça-feira, véspera de carnaval, para você ter uma ideia. Estamos agora... há pouco tempo atrás. E eu fui embora, cheguei em casa, toco o telefone no início da noite, Manon de novo, marcando a entrevista com o Joaquim para o dia seguinte,
ao meio-dia. Consegui chegar na fazenda, um dia de caos no Rio, um caminhão da Conlube tinha enguiçado dentro do túnel Rebouças, a cidade estava parada. E sentei com ele, ele abriu o jogo e falou, olha, ontem queria que você conhecesse meus subsecretários, eles todos gostaram muito de você, a Manon gostou muito de você, você é uma indicação de pessoas que eu prezo muito, você quer vir trabalhar com a gente? Tudo bem. E a gente teve alguma dificuldade em fechar um valor, né, de salário. E aí eu vou seguir adiante um pouco. E ele brincou comigo e falou assim, olha, fica tranquilo, porque pelo menos daqui a alguns anos você vai poder escrever um novo livro sobre um assunto que você nunca tinha escrito. E aí começa a minha relação. Eu comecei isso, a gente fechou. Na quinta-feira ele viajou, porque a família dele estava em Washington, porque ele não ia estar na sexta-feira, véspera de carnaval, no Rio. Na sexta, o subsecretário-geral dele me chamou, e a gente fechou, e na quinta-feira de cinzas eu começo na fazenda. Você já matou qual seria a minha próxima pergunta, que era como é que surgiu a ideia do livro. Mas e continua. Nesse interim, no sábado de carnaval, o Carlos Henrique, o meu sócio, faleceu. Aí praticamente parece que uma conjunção astral que aconteceu. Eu ainda fechei com o Joaquim de continuar com a consultoria até fechar todos os clientes que estavam abertos, atuei em paralelo, consegui fechar os clientes em aberto, e aí me dedicar 100% à fazenda, e lá fiquei por poucos 13 anos. Ô, Léo, quais as principais ações realizadas na Secretaria de Fazenda para criar um RH diferenciado no que se refere ao relacionamento, confiança, transparência, contra-informação e alegria de pertencer? Isso num órgão público é uma coisa muito difícil, não é? É. Ainda mais que eu RH, né? Era eu e eu no RH. Aí eu consegui uma menina para me auxiliar. Na escola fazendária eu consegui arranjar uma outra pessoa lá que era uma psicóloga, que pôde começar a me ajudar também. E em cima desses pontos que você colocou, eu fiz uma análise geral. Era um caos o RH na fazenda, na verdade. Ele era 0 de 0, não existia coisa nenhuma. Nem os processos mais simples de avaliação de desempenho de carreiras que não fossem os auditores fiscais aconteciam. E o livro explica bem isso, é bom as pessoas lerem para entenderem como era essa situação. E eu entendi que esses seriam pilares fundamentais, né? Relacionamento, começar por relacionamento. Existia um profundo não relacionamento entre as áreas, entre as pessoas, entre os servidores, entre os extraquadros, entre todo mundo, na verdade. Poucas pessoas eram amigas ou se conheciam, iam lá para prestar um serviço, muitas vezes muito mal feito, ou não feito, e não existia uma interação entre as pessoas. Eu falei, a gente tem que trabalhar isso de alguma maneira. E a gente resolveu criar alguns programinhas, né? O primeiro deles foi o aniversariante do dia. Eu descobri, a gente tinha uma intranet bem razoável, o pessoal da TI trabalhava bem direitinho, os garotos determinados, tudo extra-quadro. E aí a gente começou a ver, tem como colocar aniversariante do mês na intranet? Tem. Não. Então o que a gente conseguiu? Por recursos próprios, pelas próprias pessoas. A gente, todo dia era publicada uma relação dos aniversariantes do dia, com uma cartinha do lado do nome. Você clicava a cartinha, te dava 5 modelos de cartão de aniversário, feitos pelo próprio pessoal da internet que desenvolveu esses modelos. Bem interessante. O pessoal da própria fazenda lá, os garotos. O Levi, posso esquecer o nome do Levi. O Levi foi fundamental nesse ponto. Não era o Joaquim Levi, era o Levi. Sim. Da informática. E aí você conseguia mandar um cartão de aniversário para aquela pessoa. O Paulo, aniversário do Paulo. Eu via lá, clicava, escolhia o template, escrevia um texto e mandava para o Paulo. O Paulo recebia um cartão meu desejando feliz aniversário, o Paulo fazia com o outro. Então isso começou
a girar uma forma de pelo menos se cumprimentar de alguma maneira ou outra. De interação mesmo das pessoas. Além disso, saiu um cartão de Natal, um cartão de aniversário oficial do secretário, com um template bem oficial mesmo, do secretário para aquele servidor, dando a ele parabéns pelo aniversário. Isso criou, e o secretário tem uma aura de autoridade, né, que é bem diferente de presidente de empresa, de diretor. A aura de autoridade do secretário de Estado é uma coisa fantástica. Isso começou a criar um burburinho, né? Eram pessoas que combinavam almoçar, já que é teu aniversário, vamos almoçar hoje, não sei o quê. E isso começou a mexer com o relacionamento interno de uma forma bastante forte. Além disso, a gente resolveu resgatar um programa, e é importante dizer que o Levi nunca me disse um não. Tudo que eu coloquei para o Joaquim, em termos de proposta, bem escrita, bem abalizada, e com os objetivos e o que eu esperava delas, ele topou. Então, resgatamos o funcionário do mês. Então, a gente criou um sistema de indicação. Eu tinha o servidor do mês, que era aquele concursado que estava lá dentro, o extra-quadro do mês, que era a pessoa contratada pela fazenda, e o estagiário FIA do mês, que era o menor aprendiz, que eram todos garotos da FIA. Isso era por subsecretaria, saía a base indicando, isso crescia como pirâmide, até chegar ao indicado daquela subsecretaria, reuniam todos os subsecretários numa mesa de reunião do Levi, anteriormente a uma reunião mensal deles, e se escolhia um servidor do mês, um extra-quadro do mês e um estagiário FIA do mês. Eles eram convidados para uma solenidade, para um coffee break, numa sala oficial do secretário, com o secretário, o chefe de gabinete, a diretora de administração e finanças, eu, o pessoal da comunicação interna, a jornalista, o fotógrafo, todos os subsecretários e a chefia imediata daquele indicado. Ele recebia um diploma e uma placa de metal que a gente mandava gravar com o nome e com a premiação dele como servidor do mês. E o mês e ano que ele ganhou aquilo. Fora isso, eu criei uma coisa que eu chamei de gente que faz a nossa história. A gente ia buscar servidores, aposentados ou não, mas que ainda estivessem na ativa, com mais de 25 anos de fazenda, 25 anos de fazenda, com relevante serviço prestado. Um cara que está há 25, 30 anos trabalhando na fazenda, alguma coisa ele fez, né? E ele recebia um prêmio, a gente escolhia um, isso era levado para eles referendavam a escolha e a gente dava para eles essa placa. E o gente que faz a nossa história era um prêmio assim que eu vi velhinhos chorando de alegria por serem reconhecidos depois de anos e anos e anos de serviço, nunca reconhecidos ao longo desses anos todos, e reconhecidos por um trabalho que eles faziam. Isso era altamente coberto pela área de comunicação social, o jornalzinho interno que foi criado, eu passei a ter uma coluna no jornal, a dar ideia na pauta, e esse jornal dava uma grande cobertura para isso também. Então foram dois programas muito fortes de relacionamento. A confiança veio no dia a dia. A confiança que o Joaquim transmitia, aquilo que ele falava acontecia, que os subsecretários muito seriamente faziam também, ela foi sendo adquirida dia a dia. A transparência idem, tudo era muito transparente. O jornal, ele dava transparência a todas as ações que eram feitas. Aí tinha um grande problema, que era a contra-informação. Os sindicatos trabalhavam muito pesadamente, atacando o Levi de todas as mazelas que aconteceram com os servidores por anos e anos e anos de fazenda. Bem cara de sindicato isso. Mas atacando ele, porque ele não era daqui. Então, as paredes eram pichadas, existiam panfletos, fora Levi, você não é daqui. Cara de sindicato mesmo. E aí a gente propôs a ele o que eu chamei de café com o secretário. A gente reunia os secretários, tinha um sistema, vocês vão ler aqui, tem um sistema de escolha, tinha todo um caminho, que até que a gente botava 9 servidores numa mesa, eu e o secretário, portas fechadas, tratando do assunto que eles quisessem.
O Levi nunca prometeu nada a ninguém, mas mandou estudar e verificar todos os pleitos e todas as denúncias oferecidas, que aconteceram também. E foi uma bomba no sindicato, eles odiaram o programa. Vocês quebraram, de certa forma, essa influência que eles tinham. Exatamente. Além disso, a gente conseguiu pescar pessoas excelentes que viraram quase que um conselho do RH para me ajudar a tocar projetos e ter ideias do que fazer dentro da fazenda. E, finalmente, a alegria de pertencer. As pessoas tinham vergonha de dizer que era da fazenda. A Receita do Rio vinha de uma história de corrupção muito forte, que os jornais noticiaram, com Silveirinha, propinodutos, coisas horrorosas que aconteceram, intervenção da PGE na secretaria. Então as pessoas tinham vergonha de dizer que eram da fazenda. Eu falei, como é que a pessoa pode voltar o orgulho de ser da fazenda? Aí eu peguei o grupo de serviço social, que era separado, mas eu consegui trazer para dentro do RH, e fomos rodar os restaurantes. A gente ficava na Rua da Alfândega ainda, ali perto da Uruguaiana, rodando aqueles restaurantes todos, pleiteando um desconto para servidor da fazenda. E todo mundo deu 10% de desconto na refeição. E bastava a pessoa dizer, eu sou da fazenda. Nós não tínhamos nem crachá naquela época. Aí, aquela vergonha de dizer que era da fazenda passou a valer dinheiro. Eu sou da fazenda correspondia a um desconto de 10% na alimentação, que pelo valor médio da alimentação na época, no final do mês correspondia a 2 dias de alimentação. Vale a pena, né? Sim. Você resgata o orgulho de dizer que é da fazenda e tem alguma coisa em troca, né? Tem um terceiro, um restaurante, te dando em troca um desconto. Muito bom, muito boa ideia. E aí foi a volta do orgulho de pertencer. Então, na verdade, esses foram os programas macro que a gente fez sem gastar um tostão, na verdade, sem budget, sem orçamento, e, graças a Deus, funcionaram muito bem. Vamos lá, seguindo aqui. Você se intitula um contador de histórias. Pode nos contar uma ou duas histórias que ilustram essa sua narrativa? O que você teria de histórias, de boas histórias para contar? Vamos lá. Café com aniversariante do mês. Existia um servidor na fazenda muito antigo, servidor fantástico, de uma história da fazenda monstruosa. Era o nosso subsecretário de tributação, um dos caras que mais entendia de tributação e tributo no Rio de Janeiro. Quase 30 anos de fazenda. Aposentado, mas continuava lá como responsável por toda a parte de tributação, estudo, análise de tributo. Tinha um grupo que trabalhava sob as ordens dele, doutor Alberto. Um dia eu estou na antessala do secretário, o secretário me demandava o dia inteiro, era uma maravilha, eu não saía daquela sala. Qualquer reunião ele me chamava, realmente eu me reportava diretamente ao secretário de Fazenda. Não tinha ninguém entre eu e o secretário de Fazenda. Altamente estratégico, né? É o padrão do estratégico. E eu encontro o doutor Alberto com uma folha de papel na mão, visivelmente emocionado, dizendo que precisava falar muito com o secretário. Eu falei, o que houve, doutor Alberto? Léo, vê isso aqui. Era o cartão de aniversário do secretário. Ele tinha impresso. Em 30 anos de fazenda, nenhum secretário nunca nem soube que era meu aniversário. Nem parabéns eu recebi de ninguém. Lágrima nos olhos. Eu tenho que falar com o Joaquim. Eu falei... Aí a secretária assim, doutor Léo, o doutor Joaquim está ali aguardando. Eu falei, tudo bem, eu abri a porta. Dá licença, Joaquim, vem, Alberto. Eu falei, o que houve? Não, o doutor Alberto quer falar contigo, depois eu entro. Fechei a porta. Daqui a pouco o Alberto saiu, muito obrigado. Aí ele me chamou. Léo, de hoje em diante, por favor, me passe o nome e o telefone pessoal de todos os servidores de primeira e segunda linha que fazem aniversário naquele dia. Eu vou ligar para todos eles, diariamente. Que espetáculo. Que parece pouca coisa para quem está numa posição,
Mas aquele que trabalhou anos e anos se dedicando ali, assim, nunca me reconheceram, né? E aí uma simples comunicação, um cartão, uma ligação faz uma diferença absurda. Muito coisa. Outra história, eu vou no café com o secretário. Teve um dia que o pessoal falou, Léo, você vai deixar esse cara ir para o café? Era um dos mais críticos. Falava mal do Levi pelos corredores, chamava o Levi disso, daquilo, os piores nomes. Falei, vou. E avisei o Levi, olha, vou trazer um cara aqui que é complicado. Ele disse, tudo bem. O café transcorreu e ele não abriu a boca. O café inteiro. Eu falei, cara. Aí quando acabou, todo mundo saindo, ele se resguardou, deixou todos sair. Foi o último a sair. Parou, esticou a mão e só falou uma coisa, desculpa. Desculpa por tudo que eu falei de você até hoje. E saiu da sala. Isso valeu. Todo café com o secretário. A gente imagina aí com a atuação do sindicato que você colocou lá atrás, como é que eles deturparam. Faziam a cabeça mesmo, faziam a cabeça. Das pessoas. Uma outra interessantíssima, todo mundo dizia que o gênio do Levi era uma coisa irracível, né? E era. Tinha dias que o secretário chegava cuspindo marimbondo e comendo criancinha, né? E teve um dia desse que eu estava na sala, era dia de café, ele chegou ensandecido. Já saiu do elevador dando esporro. Uma grande merda alguém tinha feito, eu não sabia o que era ainda. Vou saber depois, mas é outro caso. Aí ele entrou e viu aquela movimentação na sala, me viu, falou assim, viu a mesa posta. E o café, né? Falei, é. Aí ele pediu, vocês podem sair todos? Saiu todo mundo da sala, ficava aquela enturragem esperando ele sempre. Ele falou assim, Léo, segura 5 minutos a turma e daqui a pouco eu ligo para vocês entrarem, tá bom? Eu falei, tá bom. Fui da sala, fiquei batendo papo com o pessoal lá perto da secretária, daqui a pouco a secretária atendeu o telefone, tudo bem. Então, Léo, o secretário falou que pode entrar com o pessoal. Ele estava esfuziante quando a gente entrou. Numa simpatia fenomenal. Fenomenal, como dizia. Foi o melhor café com o secretário que ele fez. Ele tinha o poder de mudar completamente o humor. E eu cheguei à conclusão, aquele humor irracível dele era uma forma de gerenciar. Ele trabalhava esse humor de acordo com... Ele precisava de um resultado imediato e rápido. Ele via naquele humor horroroso, que é para as pessoas saírem correndo e fazerem o que ele queria o mais depressa possível, entendeu? Eu sei bem o que é isso, eu tenho um pouco desse modo de ser também. É bem interessante. Léo, vamos lá. Voltando para a minha lista, porque eu estudei bastante aí em cima do teu livro, tá? O que foi a democratização do conhecimento? Você conhece empresa há muito tempo, né? Você sabe que uma das coisas mais antigas que existe numa empresa é uma LNT, né? Um levantamento de necessidade de treinamento. Nunca teve isso na fazenda. Treinamentos aconteciam de acordo com o QI ou a vontade dos chefes que conseguiam convencer os subsecretários e os secretários de fazerem um treinamento. Um dos primeiros casos desse que eu dei de cara foi um congresso que ia ter em Gramado, um congresso de direito tributário em Gramado, que eu recebo um documento aprovando a ida de toda a junta de revisão fiscal, todos os servidores, para o congresso. Passagem aérea, hotel, não sei o quê, diária. Eu fiquei ensandecido, corri para o secretário, ele disse, cara, mas o subsecretário da Receita aprovou, chamou ele, deu uma bronca, você não pode aprovar um negócio desse. Léo, tudo bem, vai ser a última vez. Ele aprovou ele de todo mundo e soltou uma circular dizendo que daquele dia em diante nenhum congresso era aprovado pelo subsecretário. Era só aprovado por ele e tinha que ter o meu crivo. Os subsecretários tinham que mandar para mim o pedido, eu analisar o pedido, conversar com quem quer que seja, e aquilo ser aprovado ou não, até ser regulamentado. Acabou sendo regulamentado, no livro eu conto toda a história, mas a partir daí eu vi, cara, meu Deus, uma coisa, enquanto não regulamenta, a gente tem que fazer alguma coisa. E eu vi nos termos de... Então a gente conseguiu implantar, pela primeira vez, uma LNT na fazenda,
levantamento de necessidade de treinamento. Usei a Escola Fazendária, que foi uma grande parceira esse tempo todo. Criamos um grupo, o GEPAC, que era um grupo de servidores que atuavam dentro de cada órgão, ajudando a fazer um levantamento de necessidade de treinamento. Aquilo era feito, era orçado, aprovado pela cúpula, e a gente passou a cumprir os treinamentos e as capacitações através desse sistema de levantamento de necessidade de treinamento, usando a maior parte possível de recursos próprios. A gente tinha muita gente que eram instrutores. A gente aprovou uma lei de remuneração para instrutores. Então, os instrutores eram pagos. A gente tinha um fundo de administração fazendária que a gente podia utilizar ele para treinamento e capacitação. E começamos a democratizar mesmo o conhecimento. Existiam alguns programas, o programa Minerva, por exemplo, era um programa que fazia uma pós-graduação tributária na Universidade de Washington, que era aberto só para auditores fiscais. A gente conseguiu convencer o secretário, todo mundo, a abrir isso também para disputa entre os outros servidores concursados, nesse caso só concursados. Então não eram só auditores fiscais. Então a gente começou a mandar também para Washington, para passar aquele mês em Washington estudando, servidores além de auditores fiscais. De 2 por ano, a gente começou a mandar 4. Ele fazia uma entrevista. A entrevista final, quem decidia era o diretor da escola, e era uma entrevista por Skype na minha sala em inglês, que eles tinham que fazer para provar, inclusive a proficiência, para poder ir lá para estudar em inglês. Senão você não tem como. Trabalhos excelentes foram feitos, de destaque mundial até, os trabalhos a gente passou a publicar eles pela Escola Fazendária, quando voltavam, para todo mundo ter acesso a essa informação. Então, a gente fez uma série de ações dentro de conhecimento, democratizando o conhecimento, e descobri que era uma maneira também de aumentar monstruosamente a motivação. Ah, sim. Eu não tinha dinheiro para dar aumento, eu não tenho como dar aumento, como dar bônus, como dar aquilo. Então, eu dou conhecimento. Exatamente. O conhecimento está na nossa mão. Você bota um objetivo para aquela pessoa que acha que está estagnada, eu vou me aposentar aqui, eu quero só ganhar um Então, essa daí, a gente conta algumas histórias e algumas coisas no livro que mostram bem que dá para fazer isso em qualquer atividade pública, sem custo para o Tesouro. Então, vamos lá. Avaliação de desempenho e a lei do martelo e do prego. Vamos deixar os fiscais de lado, tá? Os auditores fiscais, porque eles têm uma lei própria, um sistema próprio que a gente tentou mexer, mas são águas passadas, o livro eu explico bem isso aí também. As outras carreiras, ninguém nunca tinha feito uma avaliação de desempenho, praticamente. Até que chegou um subsecretário novo na CEPLAG que começou a tentar colocar a avaliação de desempenho no Estado, no governo do Estado. Paulinho. Eu tive várias reuniões com ele, ajudei ele, a gente conseguiu criar uma avaliação de desempenho de uma forma bem rudimentar ainda, mas que pudesse fazer as pessoas começarem a aprender a fazer avaliação de desempenho. Mas é muito complicado. A gente conseguiu, isso acontece, mas a lei do martelo do prego é a lei mais complicada. Que essa lei é o seguinte: hoje eu sou o prego e você é o martelo, mas amanhã eu posso ser o martelo e você o prego. Olha como você me avalia, hein? Mudou o secretário, mudou o governo, muda tudo. A roda gira. Então o prego vira martelo, o martelo vira prego. Nos auditores fiscais, então, a lei do martelo e do prego impera, ninguém é mal avaliado. Tá, e como é que você extrai disso aí uma boa avaliação? A gente extrai com sistemas de avaliação que te ajudam a escapar um pouco do martelo e do prego. E a gente conseguiu, de alguma forma, tem aí uns ensinamentozinhos aí dentro que mostram como é que a gente conseguiu escapar um pouco disso. E hoje, no Estado, na Fazenda, pelo menos, existe avaliação de desempenho, ela é feita de uma maneira recorrente. Até hoje,
tem um grupo lá que cuida de avaliação de desempenho de todas as formas. Pra você ter uma ideia, existia uma outra... Um belo dia surgiu uma lei que dizia que criou o adicional de qualificação. O que é isso? Se você trabalha, se você está numa carreira de curso médio, se você tiver uma formação superior, você tem um direito a um adicional mensal. Se você é de uma carreira de curso superior, se você tem uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, você tem direito a um plus mensal. É para incentivar o servidor a estudar. Essa lei vieram toneladas de processo. Todo mundo entrando. A gente criou um grupo, foi um trabalho danado de separar o joio do trigo, né? Tem gente que odiou a gente, né? Porque uma senhora que trouxe um diploma de pós-graduação em solfejo musical. Bom, não fugiu muito que em ortodontia. Teve que negar vários, aí recorreram, fizeram recurso, mas infelizmente, mas conseguimos, e hoje é uma coisa que funciona muito bem também. Então você tem avaliações, você tem uma série de coisas que a gente conseguiu deixar implantado, mesmo com o fim, né? Com um momento que jogaram todo o RH por terra, acabaram com tudo isso, a gente manteve uma série de coisas que funcionam até hoje lá, graças a Deus. É um legado. O que é o GDFaz? Foi a maior surpresa que eu tive na minha vida. GDFaz quer dizer Grupo de Desenvolvimento Fazendário. O que é isso? É um grupo de profissionais de recursos humanos e de escolas fazendárias espalhados pelo Brasil inteiro, que se reúnem 5 a 6 vezes por ano para conversar sobre recursos humanos e trocar experiências e informações de gestão de recursos humanos, de gestão de escola fazendária, de treinamento, de qualificação em algum estado do Brasil. São pessoas sensacionais, muito competentes. Então eu tenho um capítulo inteiro do livro dedicado ao GDFaz. Vocês vão conhecer pessoas assim excepcionais, como a Penha do Espírito Santo, a Magal de Alagoas, a Juraci do Piauí, estados que você não pode imaginar que estavam naquela época anos-luz na frente de estados como Rio e São Paulo, por exemplo. Interessante. Interessantíssimo, uma coisa assim sensacional. Uma pergunta que é importante: é possível falar em motivação no setor público? Porque o que a gente vê, via de regra, com o servidor público, é aquele que está ali para cumprir aquilo ali, ponto, não queira nada além do que ele tem que fazer, que ele não vai entregar. Pelo menos é a média. Vê bem, tem dois grandes problemas do servidor público, né? Principalmente na fazenda. Primeiro, ele não se conhecia. E a gente aproveitou o gancho de um programa muito mal feito que tinha lá, um programa que veio enfiado pelo Estado dentro da fazenda, que queria trabalhar transição de carreira para auditor fiscal. O auditor fiscal não tem transição de carreira. Ele tem paridade, ele aposentado ele vai receber o mesmo que um servidor da ativa recebe, com todos os benefícios e penduricários necessários. Ele continua sendo auditor fiscal mesmo depois de aposentado, porque ele continua com todos os direitos e vantagens do auditor fiscal. Sem trabalhar mais. E aí eles usavam uma ferramenta, que aqui no podcast a gente tem falado muito dela, para trabalhar essa transição de carreira. Eu falei assim, Joaquim, eu quero trabalhar isso aqui outra coisa, eu quero usar isso para a fazenda, conhecer melhor todo mundo, e para eles se conhecerem, e eles passarem a olhar a gente de uma maneira diferente. É o DISC. Ah, sim. A gente conseguiu criar um sistema que eu pude contratar o DISC sem concorrência, dentro da lei, e a gente conseguiu fazer um banco de DISC com todos os servidores de carreira da Cefaz, sejam eles auditores fiscais, analistas de fazenda, pessoal de controle interno, todo mundo tinha um DISC. Eu ajudava na lotação, ajudava
nas transferências, nas mudanças de área, e eles passaram a ter os seus resultados. E passaram a se conhecer. Foi no início era uma resistência muito grande, depois passou a ser uma aderência enorme. Passaram a se conhecer, começaram a criar para eles mesmos planos de desenvolvimento profissional e pessoal, buscando formação e estudo em algumas áreas que eles não pensavam antes. Todo esse cabedal de conhecimento que a gente passou a transmitir por treinamentos, por qualificações, passaram a mexer no ânimo dessas pessoas todas, e isso foi um grande fator motivacional. O Levi criou uma PPE, uma participação pecuniária eventual, em cima de metas de fiscalização e de resultados de fiscalização. A partir do momento que você ultrapassava certos resultados de fiscalização, você tinha um valor a ser distribuído entre os auditores fiscais e fazendários. Então, passou a ter um plano de metas com remuneração variável. Eles passaram a ter uma remuneração variável. Conseguiu quebrar o teto do governador foi quebrado, virou teto do Supremo. Então, você criou uma série de coisas e, principalmente, na hora que você deu conhecimento, acesso ao conhecimento democraticamente e generalizado, você passou a criar motivação das menores funções para as maiores funções. Quando você começa a reconhecer o trabalho das pessoas como servidor do mês, você consegue aumentar o nível de motivação. Quando você consegue fazer eles participarem de alguma forma de decisões com o grupo de apoio ao RH, com o pessoal do café com o secretário, você traz motivação. Então, uma vez eu estava num congresso, há muitos anos atrás, e me perguntaram, tem como motivar no setor público? Eu disse assim, olha, não sei. Hoje eu digo, pode, é fácil, não é difícil. Lendo o seu livro e ouvindo tudo que você expôs, eu chego a uma conclusão que não existe o funcionário ou servidor ruim. Existe o funcionário ou servidor que está mal orientado, mal direcionado e tem uma liderança ruim. Eu estou errado nisso? Tá certo. Você entende o seguinte, o cara estuda que nem um louco para passar num dos concursos mais difíceis que tem no Brasil, que é o da Cefaz. O último concurso que a gente fez, vai se fazer um novo agora, o último que a gente fez, a gente tinha 100 vagas, uma coisa assim, 7.000 inscritos, 24 aprovados. Que entra é a nata da nata. O funil é muito... Sem um recurso. É uma coisa importante. Fundação Carlos Chagas de São Paulo, tem que me dobrar para eles. Sensacional o trabalho que eles fazem. Sensacional o trabalho que eles fazem. A gente teve um grande apoio do subsecretário-geral na época, o Paulo Tafner, que é uma competência extraordinária, um dos caras que mais entende de legislação de aposentado, de aposentadoria no Brasil, mas um cara acadêmico genial, um cara genial. E ele foi o artífice desse concurso, junto com a área de recursos humanos e alguns fiscais e auditores que a gente trouxe para trabalharem com a gente, com estatísticos, com uma série de coisas. Foi um concurso assim, classe AAA, primeira qualidade. Então, eles estudam tanto e desmotiva porque é a história do ambiente te desmotiva. Se você entra motivado, se você encontra um ambiente motivador, você se mantém motivado. Sim, perfeito. Perfeito. Léo, antes das suas considerações finais, deixa eu dizer para o nosso público, não percam, esse livro é imperdível, vale muito a pena. O pessoal de recursos humanos, eu acho que é importante, a gente sempre olha para a área pública de viés, né? Está sendo lançado também pela Amazon como físico e vai ser lançado também como e-book. Vai estar na Bienal do livro, a Artera já me garantiu que ele vai estar na Bienal do livro em junho. Eu devo estar lá também, autografando e falando sobre o livro. Eu devo estar fazendo algumas palestras sobre o livro no correr do ano. E aqui é o meu grande fórum, né? Eu espero que todo mundo que nos acompanhe e vai nos acompanhar, fique atento ao livro. A gente espera
Logo, logo, quando a gente tiver a nossa lojinha, a gente também está... Colocar na lojinha. Colocar ele na lojinha e agradecer, né? Agradecer a você por essa abertura que a gente teve de poder falar da gente mesmo, né? No podcast, né? Foi é legal a beça, né? É. É muito bom. E convidar todo mundo. Tá aí. Tá pronto. Já tem a venda na Amazon desde o... Teve pré-venda na Amazon. Você entrar na Amazon, você tem a pré-venda a um valor mais reduzido. Exatamente. A gente está esperando todo mundo no lançamento oficial, na Bienal, nos eventos. Ok? Conto com vocês. Obrigado. Até a próxima. Bem, amigos, nós estamos aqui patrocinados pela Interlife. Mas eu tenho uma dúvida, Paulo. O que é a Interlife? A Interlife é um cartão benefício que ela atende uma área que as operadoras e seguradoras de plano de saúde não atendem. Ela atende a área ambulatorial, somente consultas e exames. E é praticamente um plano de saúde, de uma forma parecida, né? Exatamente, é um plano de saúde na realidade, só que é ambulatorial. Mas não é caro, não? Não, tem um preço, até por ser ambulatorial, tem um preço muito convidativo. Inclusive, vocês quiserem, entrem aqui no QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela e vejam os valores. Se a sua empresa não tem caixa para bancar um plano de saúde para os seus funcionários, a Interlife é a solução. Porque vai tirar as pessoas das clínicas da família, do INSS, na parte ambulatorial, que fique bem claro isso, tá? Para ter atendimento em clínicas, em boas clínicas, por um valor bastante reduzido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas empresas hoje que optam por dar o plano de saúde, porque tem que dar, se não perde competitividade, só para o funcionário. Então ela poderia ter o plano de saúde para o funcionário e fechar um contrato com a Interlife para os dependentes dos funcionários? Muito bem observado, Léo. Exatamente isso. Então, se a sua empresa oferece plano de saúde para os funcionários, mas há uma demanda para que os pais desses funcionários que não estão cobertos no plano de saúde tenham algum tipo de benefício, a Interlife é a solução para isso. Porque você pode dar para os dependentes do funcionário que não participam dessa cobertura o plano Interlife. Na área ambulatorial, eles vão estar plenamente atendidos. Aí, pessoal de RH, não tem mais desculpa, né? Agora, chama o pessoal da Interlife, vai conversar e é mais um benefício legal que vocês podem estar dando para os seus funcionários. Exatamente isso. Então, Interlife, é só procurar aqui no QR Code e vocês vão ver que realmente é muito bom. E atende em 11 estados.